Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? O povo tá chegando. Fernanda, tudo bom? Diana tá entrando aqui com a gente. Aguardando a Diana entrar. Olá, que gostoso! Deu certo, Dani! Deu certo. Vamos esperar continuar, né? Porque o Instagram esses dias. Deixa eu colocar o fone de ouvido aqui, que estou escutando você bem baixinho. Então, eu vou colocar. Deixa eu ver. Ah, não, acho que melhorou. Deixa eu ver. Vê como que tá o som aí. Eu tô te ouvindo muito bem. Ah, não, então tá ótimo. Se o pessoal tiver ouvindo também, aí tá tudo em paz. Daí o pessoal vai dando feedback pra gente se tá ouvindo ou não, né? Vai dando ok aí, né? É. Gente, hoje a gente tá aqui com a nossa ilustre, né? Ai, que Colega gostoso! maravilhosa, a cultura do afinando o cérebro, né? Que a gente tem trabalhado aí, né? Se virando nos 30 com esses teleatendimentos, né? Para Ótimo, né? ajudar e criar coisas novas, enfim, os pacientes estão cada vez nos surpreendendo mais, né? Então, assim, é uma honra para mim a Diana estar aqui na nossa live, né? Super feliz, assim, até tava assim meio sem graça de convidar. Eu falei, ai Ah, meu Deus, será que ela imagina! vai será que ela vai aceitar? Mas fiquei muito feliz que ela aceitou o convite para falar aí sobre os teleatendimentos, né? Sobre transtorno do processamento auditivo e também sobre a consciência fonológica, né? Que tudo anda junto, não tem como separar os caminhos, né? E a gente está aí para ajudar os colegas, para compartilhar, né? Trocar experiências, porque é assim que a gente cresce, né? Uma ajudando a outra. Isso Então, mesmo. aproveitando, galera, quem vocês acharem que precisa desse tema, já clica na setinha aqui, encaminha para as colegas, porque já já a gente vai começar e aí você já manda para a colega que está precisando, que também está perdida no teleatendimento. Aqui na página o pessoal já viu, né, que tem usado muito os materiais da Diana para usar nos teleatendimentos, porque eu acho que está, assim, caindo como uma luva, porque está todo mundo em casa sem material, Exato. de repente fechou assim, então afinando o cérebro, Pluque, Uhum. enfim, tá tudo contribuindo, né, para complementar a nossa terapia. É uma honra e agora, Diana, tá aí com a palavra e estamos aí para tirar as dúvidas também da galera. Isso, é isso mesmo. Bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite. Imagina que eu não ia aceitar. Não tem lugar onde me convidam para falar que eu não vou aceitar. Uma delícia poder falar. Assim, a gente compartilhar. Acho que esse momento ele foi muito importante dentro da nossa área, né? Eu digo fonoaudiologia, mas imagino que nas outras áreas, psicopedagogia, a pedagogia propriamente dita, né? Esse momento ajudou todas nós a nos unirmos em prol de ajudar umas às outras. E eu acho que esse movimento é o mais legal, o mais bonito. A gente fala assim, olha, quando tudo vai voltar ao normal, né? Ai, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Eu acho que não existe mais o normal que a gente acreditava antes, né? Aquele normal já não é mais. Agora vai ser um novo normal, porque agora a gente já incorporou algumas coisas na nossa vida que não voltam atrás. Como, por exemplo, eu acho que esse compartilhar, né? Esse um ajudar o outro. Um não está conseguindo fazer o atendimento, o outro vem, dá uma mão, ajuda, compartilha estratégia, né? Eu acho que esse é o momento agora. Vocês estão me ouvindo bem? Me avisem aí, o pessoal. Eu já vi vários nomes aqui que eu conheço, o pessoal que está aqui. Me avisem se vocês estão ouvindo bem, se o som tá legal, que aí eu continuo, não vou colocar o fone de ouvido, tá? Eu acho assim que essa questão que você falou, Dani, acho que é muito real agora. A gente sai do consultório para trabalhar em casa, né? E deixa tudo que a gente tinha lá, nossa rotina, tudo estava na mão, tudo organizado, e a gente vem para um espaço desesperador, né? Que é fazer o que a gente não sabe, que é o teleatendimento, mas que tem que dar certo, porque o paciente tem que continuar sendo estimulado e a gente tem que continuar trabalhando, né?
Com Então, certeza, a primeira semana foi assim, socorro, né? Mas agora exatamente. até que a gente tá, né, vendo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Exato, e que tem muito resultado, inclusive. Né? Eu já falei isso nas minhas lives, eu tenho um paciente que está me surpreendendo, que ele está rendendo mais do que rendia no próprio atendimento. Né? Outros casos que eu fui indo com um certo cuidado. Por exemplo, eu não fiz o atendimento já logo inteiro, normal. Eu, por exemplo, dividi um atendimento em 2 dias na semana, com menos tempo, para poder entender se aquela criança ia dar conta daquele período todo ali no teleatendimento, né? Então a gente pode lançar mão de várias estratégias. E, por exemplo, coisas que eu não fazia antes, eu passei a fazer. Por exemplo, olha, o Instrumentos Musicais, que é um jogo novo lá do Afinando o Cérebro, né? Que entrou há pouco tempo, eu incorporei várias atividades enquanto eu estou fazendo o jogo. Então, o jogo do Instrumentos Musicais, a criança tem que dizer se é longo ou curto, né? E a sequência. Longo, longo, curto, 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 longo, né? E para a gente trabalhar a questão da ordenação temporal. E daí, o que eu coloquei? Eu não estou focada agora, por exemplo, se a criança está fazendo rápido ou não. Eu estou deixando ela faz. Aí, na hora que ela vai selecionar a letra, ela fala qual letra foi, A, B ou C. Aí, olha que eu vou contar várias estratégias que eu fiz. Eu falei para a criança, por exemplo, com a letra que é a resposta, ela tem que falar uma palavra. Então, vamos supor, aqui foi a letra A. Então, ela falou aranha, começa com aranha, legal. Para algumas crianças, eu trabalhei uma uma memória sequencial. Então, por exemplo, ela falava aranha. Aí, na próxima, dava a letra B, por exemplo, eu falava uma palavra. E depois ela tinha que falar aranha e a outra, e bola, que eu que falei. Aí ela ia para outra, quer dizer, eu intercalei uma atividade de processamento auditivo com uma atividade de consciência fonológica, que é pensar uma palavra que inicia com aquela letra, e uma atividade de memória, que acaba sendo memória operacional, porque eu tenho que manter essa sequência, né? Enquanto eu estou fazendo a tarefa. Enquanto eu escuto longo, curto, curto, longo, e tenho que nomear tudo isso, tenho que pensar na nova palavra e tenho que memorizar a sequência. No final, a gente tinha uma sequência de 10 palavras memorizadas. E aí, ó, então assim, né, você pode acrescentar. E aí, o que eu fiz com uma outra criança? No final ainda, eu coloquei todas essas palavras num PowerPoint, num Word, né? Porque eu estava no Zoom. Nessa estratégia, eu estava no Zoom. Então, eu coloquei um Word com as 10 palavras e a gente foi criar uma história em que eu tinha que escrever uma frase e ele tinha que escrever outra frase, só que a gente tinha que usar as 10 palavras que estavam lá. Então, cada um tinha que fazer uma frase com pelo menos uma das 10 palavras. E a gente criou uma história. Quer dizer, então, assim, de uma estratégia do Afinando o Cérebro para trabalhar a ordenação temporal, a gente desdobrou para consciência fonológica, para memória operacional, para a criação de histórias, para escrita, para pontuação, porque cada um tem que escrever uma frase. Então, né, dá para a gente... naquele do Buzinas, né? Porque quando a gente compartilha no Zoom, dá para compartilhar o mouse, né? E aí, Isso. só que tem criança que eu preferi não compartilhar, porque criança às vezes muito agitada, né? Ou hiperativa, enfim. Ou até uma criança agitada mesmo, ela queria só ficar apertando o botão. Gente, não é que apertando o botão, né? Então eu falei, não, vamos tirar o mouse, você vai contar as buzinas e aí eu comecei a trabalhar a segmentação, ó. Você vai dizer uma palavra que tem o número de buzinas que você ouviu, né? Ouviu 3 buzinas, então parede. Né? E aí a criança vai fazendo aquela associação. Esse dos instrumentos musicais, hoje eu estava fazendo com uma paciente e aí eu percebi que ela imitava o som, né? Ela ouvia, aí daqui a pouco, antes de responder, ela imitava. Aí ela imitava. Aí eu falei, tá, mas agora eu não quero que você imite, porque eu vi que aquilo ali era um facilitador para ela. Então eu falei, ó, sem imitar, você vai só guardar na memória, daqui um tempinho você vai me dizer qual é a letra correta, né? A resposta correta. E a gente tem que ir se reinventando, né? Até porque, assim, os softwares são maravilhosos, porque eles ficam mais interessados, mas a fonoaudióloga somos nós, né? Exatamente. Eles substituem o nosso trabalho, né? Exato. Então, e até assim,
para facilitar o nosso trabalho, mas a gente é que vai criar a estratégia em cima, vai ter aquele olhar fonoaudiológico, né, e tudo, aquele olhar para a linguagem, tudo isso, né? Exatamente. Os softwares são uma ferramenta, né? Mas o objetivo que você vai utilizar aquela ferramenta tem que estar alinhado com o seu planejamento, com o que você precisa desenvolver naquela criança, né? Então, assim, até tem algumas pessoas que questionam, Diana, por que o Afinando o Cérebro é aberto para todo mundo e não exclusivamente para fonoaudiólogo, né? Justamente por isso, porque se eu pego uma estratégia e um outro profissional pega a mesma estratégia, o jeito que cada um vai manejar aquela estratégia com o paciente é completamente diferente. E se você só simplesmente põe o paciente para jogar e não faz intervenção nenhuma, você não está fazendo terapia. A terapia é a mediação, né? É justamente esse olhar. Olha, agora eu quero que você primeiro faça o som para depois ir colocar lá a resposta. Olha, agora não, eu não quero que você produza, eu quero que você escute e você só faça a nomeação. Ou não, eu não quero que você nomeie, eu quero que você vá lá e faça a correlação som visual, que é né, você achar lá nas respostas. Então, isso tudo é de acordo com o seu objetivo terapêutico, o que você quer desenvolver naquela criança, né? Que tipo de estratégia que você vai mediar ali e que tipo de estratégia você vai lançar o desafio a partir daquele jogo. O jogo é o pedacinho inicial, é o que atrai a criança, mas não é a estratégia, né? Ele sugere algumas estratégias, mas de verdade você tem que saber o que você está fazendo para você tirar mais proveito dali, né? Ó, a Célia está perguntando aqui, ó, que plataforma vocês usam que compartilha a tela e o som do jogo? É possível? Sim, Célia. É possível. Então, eu uso o Afinando o Cérebro, eu uso os Plugs, eu uso os jogos da CTS e tudo compartilhado à tela. Então, a gente tem algumas opções. A gente tem a opção do Skype. Eu, inclusive, fiz uma aula que está lá no meu grupo do Telegram. Quem quiser entrar lá no grupo do Telegram da Aprendedoria, tem um monte de material lá disponível para vocês. E tem a teleaula que eu fiz compartilhando a tela com o Skype. Então, eu mostro lá como a gente faz. É maravilhoso, gente. Esse Telegram, para as nossas terapias que estamos sem materiais, é uma beleza. Você abre ele no computador e Exato. O que eu vou usar com esse paciente? Espera aí, tem um texto aqui, tem os logatomas aqui, deixa eu usar ali, que já está tudo ali. Só e agora... como se fosse no WhatsApp web, né? E já fica ali tudo disponível. Ele tem essa possibilidade, né? Ó, a Célia falando que compartilha a tela no Hangout, mas o som não vai. Não, aqui, ó, no Skype, lá naquela aula que eu fiz lá, eu ensino, né, como compartilhar o som no Skype e tem o Zoom também. Apesar de ter toda essa controvérsia aí do Zoom, eu continuo usando o Zoom até que eu consiga entrar naquelas plataformas que são as recomendadas pelo conselho, né? O conselho recomendou, mas não proibiu da gente utilizar todas essas plataformas. E o Zoom, que é legal, é que você consegue, como a Dani falou, você consegue compartilhar o mouse com o paciente, que é muito legal, e você consegue compartilhar, inclusive, os sons dicóticos. Você consegue que o paciente escute o som dicótico do outro lado. O Skype não sai o som dicótico. Quando o paciente vai precisar fazer o som dicótico e ele está no Skype, aí eu peço para o paciente entrar lá no Afinando o Cérebro dele e ele compartilhar a tela comigo, tá? O grupo do Telegram é Aprendedoria. Tem gente perguntando aqui, ó, Aprendedoria. Tá? Ó, pelo Zoom não consigo compartilhar o som com a criança usando fone de ouvido. Como eu faço? Não, olha, no Zoom você consegue, você com fone de ouvido e a criança com fone de ouvido. No Skype é que a gente não pode colocar fone de ouvido, a gente deixa o som para fora. Tem alguns Skypes que já me falaram que conseguem, com fone de ouvido ainda. O meu não, eu tenho que deixar... Oi? Eu tenho usado mais o Zoom, o Skype eu não sei. Então, o Zoom, o Skype, eu tiro o fone de ouvido e tudo que sair da minha caixinha do computador é o que o paciente vai escutar. Por isso que não divide para ele o dicótico. Mas no caso do Zoom, sim. O Zoom, você está de fone de ouvido, o paciente está de fone de ouvido e o paciente escuta o som que sai de dentro do computador.
Então, é muito legal, porque sai como se estivesse na sua sala de terapia, no seu computador. Então, é Tem bárbaro. uma abazinha embaixo que você clica compartilhar som ou share Isso, sound, que vem em inglês. Se isso. não ficar ali, o som não vai Não sai, compartilhar. isso. E outra, para sair de código, você tem que ir lá e também habilitar que saia som de código. Tem uma configuração. Quem está usando o Zoom e não tem essa configuração, me manda uma mensagem no meu Instagram, no direct, ou Diana Faria Fono, ou Aprendedoria, que eu mando o videozinho que ensina como compartilhar, tá? Então pode me mandar lá. Porque dá. Então, dá para compartilhar o áudio com fone de ouvido, com o paciente com fone de ouvido. No Zoom, no Skype, é só eu, tá? Não é o Skype Business, não é o pago. É o Skype gratuito, tá, gente? O meu é o que eu baixei lá do Skype gratuitão lá, não tô pagando nada. Nem o Zoom eu tô pagando ainda. Então, é o gratuito, né? Não investi em nada, não, tá? O Zoom Então, tem um tempo certinho antes de cair, porque se der um tilt na terapia, ainda tem aí uns 10 minutinhos, né? é, A e gente não outra, pensa ali se a conexão caiu, enfim, a gente vai é, usando. Ah, caiu, vamos pro WhatsApp, conexão tá WhatsApp, melhor, então vamos usar. FaceTime. Isso, FaceTime. O que eu já fiz, gente? Em dia de desespero, conexão horrível minha ou do paciente, eu já coloquei o WhatsApp, o computador na frente, o WhatsApp aqui, eu filmando só a tela do computador, para o paciente ele estava jogando, porque só aparecia a telinha do computador ali. E eu clicando, né, com a outra mão, depois eu arrumei um tripézinho, né? Então, dá para fazer muita coisa, né? Dá para a gente trabalhar bastante. O do Telegram, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo, ó. É a Aprendedoria, que é a minha página do Instagram e o Telegram. Você baixa o Telegram como se fosse um WhatsApp, ele é um aplicativo gratuito. Quando você baixar, aí você põe lá buscar. Aí você põe aprendedoria, ver canal, mas não é só ver, porque ver você olha e não entra, né? Você tem que ver canal e entrar. Daí, a hora que você entra, você tem acesso a todas as estratégias que tem. Eu sempre coloco material lá. Inclusive, agora eu lancei um desafio, né, no Café da Aprendedoria, que eu faço segunda, quarta e sexta. Eu faço às 7 da manhã o Café da Aprendedoria. E terça e quinta eu faço falando sobre atendimento às 19 horas. E eu lancei um desafio, que é para a gente fazer. Todo mundo que está no desafio, quer participar do desafio, faz uma estratégia de consciência fonológica que a gente possa compartilhar pelo Instagram, por exemplo. E todo mundo que compartilhar uma estratégia vai receber as estratégias de todo mundo. Então, pensa, gente, quantas estratégias você tem direito a receber. Se você enviar uma estratégiazinha de consciência fonológica, você vai receber muitas, né? Então, essa ideia é que a gente possa justamente ter material para a hora que não deu certo ali o afinando, não deu certo as plataformas, a gente ter algo que seja ali estático, que a gente possa fazer, né? Tem pra onde correr, né? Tem para onde correr, exatamente. E assim, para a gente continuar estimulando o processamento auditivo, essas ferramentas como Skype, como Zoom, elas possibilitam que a gente sim continue estimulando com boa qualidade. Então, dá para trabalhar todas as atividades que você já está acostumada, seja os jogos da CTS, os plugs, qualquer software que você tenha, o afinando o cérebro, todos esses você consegue fazer o seu atendimento online de estimulação de processamento auditivo. Então, é maravilhoso, tá? Eu achei bacana, porque realmente, assim, né? A consciência fonológica, né? É pré-requisito para a alfabetização, né? E está totalmente relacionado ao processamento. E acho legal isso de ter essa disponibilidade também para os psicopedagogos, que eles também trabalham essa Sim, área, porque para alfabetizar precisa, né? Precisa exato. estar com a consciência fonológica, né? E Assim, bem treinada. bem treinado. Então, acho que Então, é bacana, porque eu acho que na psicopedagogia, pelo menos com as profissionais que eu converso, né? Não tem tanto material de software, né? Para aham, poder utilizar como apoio para as estratégias que elas vão utilizar, né? Na área aham. delas. Então, assim, é super bacana isso, porque cada um vai ter um olhar, né?
naquela tarefa, Exato. naquele jogo, né? Cada um vai usar uma estratégia diferente com Com o um apoio foco dos diferente, outros. Uhum. né? E lógico, se você, né, se é uma psicopedagoga, ela está trabalhando as habilidades de consciência fonológica. A consciência fonológica, na verdade, ela teria que ser trabalhada firmemente dentro da escola, né? A gente acaba pegando a criança, que a gente tem que trabalhar a consciência fonológica, deveria vir só os casos que realmente têm um transtorno a mais, né? Uma dislexia, um transtorno de processamento auditivo, um déficit de atenção e hiperatividade, e que acabou não desenvolvendo a habilidade de consciência fonológica, que deveria ser trabalhada na escola. Mas a gente sabe que não é a realidade ainda da maior parte das escolas, infelizmente, de trabalha a rima, trabalha a literação, mas uma coisa bem isolada, não trabalha com todo aquele rigor que a gente precisa, né? Hoje, no Café da Aprendedoria, eu falei justamente sobre essa questão da hierarquia, do que você tem que trabalhar antes do que dentro da consciência fonológica. Então, se alguém se interessar por esse tema, vai lá no Instagram da Aprendedoria, que tem lá no Stories, está lá o café ao vivo. Então, assim, isso tem que ser trabalhado de base. Agora, o que difere o trabalho daí da psicopedagogia com o da fonoaudiologia? Aquela criança que ela não... Você acaba estimulando a consciência fonológica, mas você percebe que ela não evolui rapidamente com a sua estimulação, pode ser que essa criança não desenvolva essa percepção dos sons, porque ela precisa de um outro pré-requisito, que é um pré-requisito até para desenvolver a consciência fonológica, que é o processamento auditivo. Então, e aí o trabalho do processamento auditivo, aí sim, é exclusivo da fonoaudiologia. Aí a psicopedagogia, né, não tem a habilitação para trabalhar com processamento auditivo. Então, aí a gente tem que fazer um trabalho paralelo. A fono vai trabalhar a questão do processamento auditivo, aí ela já pega a questão da consciência fonológica, e a psicopedagogia vai trabalhar com esse acompanhamento da criança nos conteúdos escolares, né, nesse manejo do material escolar, desse olhar para aquele conteúdo, que a fono não vai fazer isso, né? Ela acaba trabalhando com as habilidades que vão ser os pré-requisitos para ele dar conta desse material escolar. E então, assim, agora a consciência fonológica é um campo que é de todo mundo, né? Que é um campo que todos nós precisamos trabalhar e estimular. Então, é legal porque dentro desse desafio que a gente lançou, pode ajudar muita gente a ter um material rico. E como que, por exemplo, às vezes o professor, ele não entende que o trabalho de consciência fonológica básico, ele tem que ser um trabalho que não tenha uma correspondência imediata de som e letra. Ou pelo menos que você tenha um momento para a criança pensar no som, e só depois dela pensar no som, organizar o som, manipular o som, é que ela vai fazer a correspondência entre som e letra. O professor geralmente já dá logo de cara. Faz rima, mas já faz rima com as letrinhas, com as palavrinhas. Sendo que a gente tem que trabalhar essa questão mais pensando no som do que escrevendo o som, né? É fazer a associação mesmo, né? Isso. Para daí depois fazer a associação de som e letra. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém me perguntou. Alguém Esse perguntou. negócio... Fale, pode Oi? falar. Pode falar. Alguém perguntou aqui se manda a estratégia do desafio, se manda para mim. Isso. Você pode... o desafio é assim, você posta no seu stories e me marca. E aí eu olho a estratégia e compartilho, e aí você já está no desafio. Agora, se você está na dúvida, Diana, será que essa estratégia está boa? Ela está com tudo que você fala, né, que precisa ter? Aí você pode me mandar no direct ou no Messenger, né? E aí eu olho, dou a dica, ainda tem a possibilidade ainda de você melhorar a sua estratégia ali, se caso ela não estiver alinhadinha, você melhora, aí você posta, se você quiser, aí posta, me marca, e a partir do momento que você me marcar, eu reposto, e aí eu vou acumulando todas essas para devolver para vocês depois todas as estratégias, tá? Gente, esse teste de entendimento uniu a fonoaudiologia, né? Foi muito bom, né? Muito bom. Agora a gente vai se surpreendendo, né? Porque cada paciente a gente descobre uma coisa. Eu estava atendendo um paciente essa semana um paciente que começou a sessão
deitado na cama. Aí eu Olha falei, como só. assim, deitado na cama? Eu falei, não, você vai lá, e olha que eu mando, assim, quase que um scriptzinho, né? Orientações, olha, na hora do atendimento, mando para os pais, vou precisar Aham. disso, disso, Aham. um lugar silencioso, que ele fique à frente à mesa, ou computador, ou celular, enfim. O paciente na cama, eu conversei e falei, olha, vamos lá, você vai procurar uma mesa e a gente vai começar a tarefa, porque agora é um compromisso que você tem. Você É vai fazer isso. a sessão. Então, é um compromisso, você não pode, né, ficar Aham. de qualquer jeito. Então, vamos lá, senta direitinho. A postura dele já não é lá essas coisas também, né? Aham. Aí eu falei, preciso urgente sentar e Aham. prestar atenção. E aí, ele tem, né, TDAH, enfim. Ele estava fazendo a tarefa, daqui a pouco ele começou, pegou uma bolinha de tênis, começou a jogar a bolinha assim pro teto. Aí eu, Aham. para tudo. Da onde você tirou essa bolinha? Esquece a bolinha e presta atenção aqui nas Aham. tarefas. Porque, nossa, tem. E aí, nesses casos, né, como eu falei até no início, nos pacientes mais agitados, eu até prefiro não compartilhar o mouse, porque eu consigo assim, trabalhar aquele controle inibitório dele, né? Aham. Porque senão, não, né, Não assim, dá função conta. É. executiva É tá uma uma coisa. loucura, hein? É. Fica perdido, né? É, uma coisa que eu sinto assim, que o que eu senti que deu mais certo para mim é ter estratégias que durem menos tempo ou com mais quando a criança se envolveu na estratégia, aí eu aproveito aquela estratégia para trabalhar outras coisas. Ou então eu faço tempos mais curtos com cada estratégia. E eu tenho umas cartinhas que eu já postei até lá no Telegram, né? E eu já contei. Lá no Telegram é legal que eu posto e ainda coloco um áudio falando como que eu uso aquilo e tal. Já E aí eu, usei, já usei. então, e aquelas cartinhas, elas ajudam porque assim, é como se fosse entre quando sei lá, o jogo está abrindo, né? Ele está carregando. Então eu não deixo o paciente esperando. Eu vou e uso uma cartinha daquela, que é uma cartinha de história, uma história curtinha, com 3 perguntas. Então a criança tem que prestar atenção e aí eu faço sempre uma questão de ponto. Ah, vamos ver quem ganha ponto. Quando a criança acerta, o ponto é dela. Quando a criança erra, o ponto é meu. Então eu fico lá vibrando, né? Quando ela erra, mas lógico que ela sempre vai acertar mais do que vai me dar ponto, né? A Então, gente ainda assim, tem que ensinar isso, né? A emoção, na acertou, ai, que bom! isso, é. Não, super, né? E aí o que é legal do Skype, que tem aquele coraçãozinho, tem o joinha, né? Tem várias coisas que dá pra gente interagir também. Então, a gente precisa fazer com essas crianças que são mais agitadas ou que têm um tempo de atenção menor, a gente tem que ter mais estratégias curtas para poder não ter esse tempo da criança dar uma relaxada ou dar uma distraída. Você tem que estar o tempo todo, tanto que cansa muito mais. Não sei se você percebeu isso também, Daniela. Né? Assim, tem criança que você sai esgotada, porque você tem que estar o tempo todo ali no up, né? Para poder trazer atenção para ela. Né? E Ah, criar inúmeras estratégias, né? Deixar tudo exato. ali à mão, né? Para poder a gente garantir, né, ali o Ah, período do atendimento para poder render. Mas eu isso. tenho observado que tem muitos pacientes que estão mais concentrados no Sim. atendimento online do que no consultório. Não, eu também, Porque eu no tenho. consultório eles têm os brinquedos para se distrair, aí olha para o Isso, lado, aí tia, eu quero aquilo, eu quero isso. aquilo. Ah, pega aquele ali, ou não, a gente não vai usar esse, enfim. Agora, no computador, eu acho que como eles gostam de tecnologia, É, né, acabam ficando ali concentrados, assim. Eu achei que rendeu mais o tempo da não, sessão, em alguns é, casos, do que na clínica, que eles se exato. distraem muito, pede para ir no banheiro, vai não sei o É. quê, enfim. Eu tenho um paciente que olha, juro que eu só queria ele no online, porque ele rende, juro, 4 vezes mais do que na minha sessão. É impressionante, assim. Lógico, tem alguma coisa também que eu comecei a perceber que eu também, como eu quero manter a atenção, eu também saí da minha zona de conforto. Eu passei a desenvolver estratégias e um olhar muito mais, sabe assim, atento a alguns casos que talvez eu não tivesse tido a oportunidade de me desenvolver nesse sentido por estar na minha zona de conforto antes. Então, eu tô, assim, sabe, muito mais atenta e muito mais rápida para esse tipo de caso. E eu acho que isso também eu vou acabar levando para o atendimento. Então, pode ser que eu não precise atender ele online, né? Pode ser que eu já esteja meio mudadinha e consiga dar conta melhor, né, desse atendimento. Ó, É verdade. a Fona Alessandra Marinhus está perguntando se dá para compartilhar
o mouse. Então, no Zoom dá para compartilhar o mouse. Depois que você compartilha a tela e faz isso que a Dani falou, que você vai lá e coloca lá, clica lá no som, né, para você compartilhar o som, ele abre uma barrinha em cima, assim, que é interromper o compartilhamento, um vermelhinho e um verdinho. Quando você passa o mouse lá em cima, ele abre uma janela grande, que você não só consegue compartilhar o mouse, como você consegue a criança escrever, fazer uma história. Uma outra coisa que eu achei muito legal, nesse compartilhamento, você tem um negocinho que é tipo um pincelzinho. E eu fiz com uma criança assim, eu ia dando a dica da palavra que eu queria que ela descobrisse, e cada vez que ela não acertava, eu fazia um pedaço do desenho, porque você consegue desenhar na tela do seu computador, com aquele, sabe, com o mouse, fazendo um risquinho. Então eu ia desenhando e a criança tentando adivinhar o que era, e eu dando as dicas para a gente trabalhar a linguagem. E ela Isso também fez comigo. pode falar. Oi? E ela também fez comigo depois. Ela tinha que pegar uma palavra, me dar as dicas e ir desenhando. E ela consegue desenhar também na tela do computador. Muito legal. É muito legal esse quadro em branco, né? Hoje É. eu passei o dia, depois que terminaram os atendimentos, que eu só atendi pela manhã, à tarde fiquei futucando aquele Jamboard do Google, né? Ah, Que e aí, como que foi? falando, tal. Eu ainda comecei a mexer e aí observei que dá para fazer isso também, né? A gente É. consegue fazer um desenho, colocar uma figura e dá para criar algumas estratégias assim, tipo PowerPoint também, né? Aham. Mas a gente consegue mostrar para a criança. Eu consigo compartilhar a tela e mostrar para a criança. Só que eu não, nesse caso, a criança não consegue desenhar. A Tá. não ser que eu compartilhe de outra forma, porque lá nesse Jamboard só tem a opção de compartilhar pelo Gmail e pelo Facebook, né? E aí, no Ah, caso, tá. a pessoa tem que ter um Gmail para você compartilhar. Ou você Tá. pode mandar o link para ela também, para ela poder abrir. Mas se for no celular, pelo menos assim, os testes iniciais que eu fiz Aham. hoje, se for no celular, a criança, o pai ou a mãe tem que ter o Jamboard, o aplicativo instalado no celular. Ah, Então, tá. tem que ver também a questão de memória, né? Que tem pais que falam, não, Isso. só dá o WhatsApp, porque eu não tenho memória. Isso, é. Então, eu achei ele E o legal. som? E o Então, som, dá ou ele não? não tem som, eu não testei com som. Porque, Ah, na tá. verdade, ele é como se fosse um quadro branco, né? Na Tá. verdade. E aí, esse quadro branco, você pode criar inúmeras atividades. Eu achei ele bem prático, porque você já tem a opção, tipo, eu quero trabalhar com figuras de animais, por exemplo. E aí tem lá uma busca que já vai no Google e já animais, Ah, que legal. geralmente pelo próprio Jamboard. Então já Jamboard, aparece entendi. a miniatura ali para você escolher. E até a cor, por exemplo, eu quero animais que são azuis. Aí ele mostra só Ah, animais que tem a cor legal. azul. Animais Tá. da cor rosa, ele mostra só. E aí eu já consigo anexar diretamente ali a esse quadro branco e consigo escrever também, fazer tipo uns post-its para ele Ah, ir que legal. marcando, ele consegue ligar também, ligar os pontos, né? Ou ligar de uma figura para outra. Ele também consegue fazer isso. Só que, assim, eu Tá. vou ainda estudar mais um pouquinho, treinar mais um pouquinho Fuçar. com ele. Pelo que eu consegui observar, eu achei ele bacana para estratégia para o paciente fazer em casa. Então, você pode criar uma estratégia, criar uma tarefa ali, assim como cria no PowerPoint, só que no PowerPoint ele não consegue editar, né? É mais complicado para ele Aham. editar e mandar para a gente. Nesse caso, não. Você manda como se fosse o quadro para ele com a tarefa e ele recebeu o Tá. quadro daquele jeito, ele consegue ligar as figuras, ele consegue Tá. fazer um desenho e você consegue escrever com a sua letra mesmo, né? Com o Tá. mouse. E a Aham. criança não consegue escrever, tentar escrever, né? Com a letra Aham. dela. É. Se for, dependendo do que a pessoa está utilizando, se for um dispositivo móvel, assim, celular, tablet, ela consegue com aquela canetinha ou até com o dedo mesmo Aham. fazer a escrita, né? Do Tá. computador, eu acho normal mesmo. Mas Aham. eu achei bem Legal. legal. E eu achei uma boa estratégia, porque você pode até salvar em PDF e mandar em Ah, aberto, como se fosse um PDF aberto, para a criança que legal. responder a tarefa em casa. E aí, na outra semana, ela pode mostrar para você aquela tarefa que ela fez, mostrar aquela tarefa pronta, né? Ou fazer Aham. alguma tarefa com você na hora. Só tem esse porém, né? De ter que ter o Gmail. Então, teve um caso que eu mandei o link pelo WhatsApp
e aí a E pessoa deu conseguiu certo. também, deu certo. Mas vou estudar mais um Ah, pouquinho esse. é. Isso, legal, muito bom. Eu tenho mandado também bastante as atividades, por exemplo, eu tiro a foto e mando para o WhatsApp, a família imprime, depois a criança faz, tira a foto e eu vejo, a gente faz a correção, ou então faz no próprio WhatsApp, então ele já responde ali no WhatsApp. Então a gente vai usando o que a gente tem, né? A Gi Guimarães está falando que cansa muito, que está exausta. Mas a gente vai ficando menos exausta conforme vai passando as semanas, né? E no começo também, nossa, começava acabada, né? Terminava o dia acabada. Hoje em dia já está mais tranquilo, porque as estratégias já, né, a gente já vai dominando. A questão é sair da zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, o gasto, né, da nossa mente, do nosso corpo é muito maior, né? Vamos pensar que estamos criando novos engramas. Exato, exato, o tempo todo, né? Nós e as crianças também, né? Porque, por exemplo, às vezes eu pego criança que a mãe quer ir lá e mexer em tudo na tela para a criança. E só se a criança é pequenininha que eu faço isso. Senão, eu já falo, não, não, pode deixar. Eu vou orientando e através da minha linguagem, a gente acaba trabalhando também a linguagem para você achar as coisas no lugar certo. Olha, como que você vai compartilhar a tela? Compartilha comigo. A gente também vai dando autonomia para a criança, né? Então, isso é bem legal. Eu coloquei até na orientação também que eu dei para os pais, né? Antes de iniciar o teleatendimento, eu falei, olha, deixa a criança à vontade, você só conecta a primeira vez e aí eu vou orientando a criança. Você fica assim, próximo, né? E geralmente os pais, assim, a criança fica num quarto, os pais ficam na cozinha terminando de fazer as coisas, ou na sala, enfim. E aí, só quando realmente eu vejo que a criança, ó, ela não está conseguindo, eu ensinei, ela não está conseguindo fazer. Aí ela chama, aí o pai ou a mãe vem, dá um suporte e sai. Isso é super legal, porque as crianças estão se sentindo assim, super independentes. Exato, exato. É o meu momento, é a minha reunião, né? É a minha reunião, né? Então tem isso Exato. para fazer a reunião igual meu pai faz a reunião pelo Zoom. Teve Isso uma mãe que eu mesmo. conversei, aí a mãe falou, eu já tenho esse aplicativo Zoom, porque meu filho participou da festa de aniversário de um amigo pelo Zoom, então eu já tenho, ele já sabe usar. Eu falei, então tá ótimo. Até tem gente perguntando aqui se o Zoom, o paciente precisa baixar. Geralmente eu mando o link pelo WhatsApp, aí a família coloca lá o WhatsApp web, né, no computador, ou mesmo no celular. Também dá para baixar no celular. E pelo link você não precisa baixar o programa, você só acessa aquela reunião, né, aquele encontro ali. Então não necessariamente precisa baixar. Algumas famílias já tinham o Zoom baixado, mesma coisa o Skype. O Skype, na verdade, precisa baixar, né? Eu acho que é melhor ele baixar. Então, você baixa o Skype, mas muita gente tem, porque é o gratuito, né? Baixa no computador, então tem. Uma coisa que aconteceu, eu tive que, alguns pacientes de Skype, eu precisei, por exemplo, dava o horário, aí o paciente começava a me ligar. E eu estava no outro atendimento, e eles começavam a me ligar chamando, né? Falando, não, calma, sou eu que chamo, porque senão você atrapalha o outro atendimento, né? Então é legal, assim, também, que a gente vai trazendo um novo momento terapêutico, né? Antes já estava o nosso setting terapêutico, já estava definido ali no nosso consultório. Fechou a porta da sala, é aquele ambiente, está na recepção, já sabem o que tem que fazer. Agora, nesse novo ambiente, a gente está na casa do paciente, né? Como ele vai se comportar naquele ambiente, naquele novo ambiente terapêutico, é algo que a gente precisa ensinar. A gente está aprendendo, né? Então, a gente tem que entender que o paciente também está aprendendo. E uma coisa que eu acho interessante, assim, algumas pessoas falam assim, mas não é a mesma coisa que o presencial. Não, de fato, não é a mesma coisa. Mas você consegue ter uma proximidade, sim, com o paciente. Né? Eu sinto nós duas aqui, a gente está batendo um papo como se a gente estivesse sentada na sala da nossa casa e com todo mundo aqui. Então, dá para a gente ter uma proximidade, sim, né? Falta, lógico, falta o abraço, né? Falta o carinho, mas a gente tem como estabelecer o setting terapêutico, ele está dentro da gente. Na verdade, para onde a gente for, a gente faz um setting terapêutico, porque a gente carrega a terapia dentro da gente. Aonde a gente estiver, a gente vai incorporar. E se fugiu, como naquele caso do seu paciente, eu já tive um paciente também que, né, saiu da tela, né?
a gente vai e faz o combinado, né? A gente mostra, né? A gente estabelece o setting. Então, isso é muito mágico, né? É muito legal. É. O pessoal está pedindo mais algumas dicas, Diana, de Vamos lá. estratégia de terapia para processamento e consciência fonológica. Então vamos lá. Então, olha só, de consciência fonológica, o que a gente precisa ficar sempre atento? A gente tem que estar atento à hierarquia do que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, a gente tem muito na cabeça a questão da rima, né? E da literação. Mas a gente tem que começar sempre pensando em quantos pedaços tem a palavra, por exemplo, que é uma coisa que parece muito simples, mas ela é extremamente importante, não quantas letras tem a palavra, mas quantas sílabas, que são os pedaços. Depois, pensar no começo, qual que é o começo, qual que é o final, qual que é o meio. E outra coisa que é importante, lembrar da gente trabalhar não só a questão da sílaba simples, mas da sílaba complexa também, que nem sempre a gente lembra. Então, a gente falar com que som que começa castelo e a criança falar cá, ao invés de falar cas, isso é algo que é fundamental da gente lembrar de trabalhar. A gente precisa trabalhar com... Quando a gente pensa numa estratégia de consciência fonológica, a gente tem que pensar em 3 coisas. Primeiro, na hierarquia. O que vem primeiro. O que é pré-requisito para a criança desenvolver a próxima habilidade de consciência fonológica. A outra questão é que tipo de palavras, que tipo de estratégia que eu vou fazer. Então, é para identificar o primeiro som, o do meio, o último? É para eu tirar um pedaço da palavra e colocar outro no lugar? Isso tudo só mentalmente, sem deixar a criança ler ou escrever. Porque isso é consciência fonológica. E essa é a diferença. Não é ela olhar a palavra e tirar um som. Não, é ela pensar na palavra e tirar um som. E, por fim, a qualidade da palavra. Eu posso, por exemplo, é muito mais difícil para a criança a gente lidar com sílabas complexas, como castelo, como construção, né? Como lápis, se eu quero o último som, por exemplo, do que uma palavra simples, como sapato, como cabelo. Eu tenho que pensar na complexidade dessa palavra, tá? Então, se a gente tem em mente a hierarquia, o tipo de estratégia que eu vou determinar e a complexidade da palavra, aí sim eu faço um bom trabalho de consciência fonológica. Uma outra coisa extremamente importante, a gente só diz que a criança conseguiu estabelecer aquela habilidade quando ela já acertou 100%. Se ela erra de vez em quando naquela habilidade, é porque aquela habilidade, ou com algumas palavras ela erra, então ela acerta com algumas e erra com outras. Não é a palavra né? Não é a palavra que é o problema, é a habilidade que ainda não está consolidada. Então a gente precisa consolidar aquela habilidade. Então, repetir de novo estratégias que envolvam aquela habilidade. Eu posso ter estratégias diferentes, mas que envolvem a mesma habilidade. E um outro ponto interessante a gente pensar que se eu dou a palavra para a criança e ela tem que manipular a palavra, é um grau de dificuldade. Se eu falo para a criança criar a palavra ou ir buscar no léxico dela uma palavra que tenha essa característica, é outro grau de dificuldade muito maior. Por exemplo, se eu falo assim, ó, porta e torta, rima ou não rima? Isso é um grau de dificuldade. Se eu falo para ela assim, qual é uma outra palavra que rima com porta? Isso parece que é rima também, né? Lógico, é rima também, mas é outro tipo de estratégia. É uma estratégia muito mais elaborada do que se eu dou já a palavra e ela simplesmente tem que fazer a comparação. Se ela tem que buscar lá no léxico dela, no universo de todas as palavras, aquela que rima com essa, é um grau de dificuldade muito, muito maior. Então, Tem muita criança com dificuldade em rima, né? Muita. Sim. E aí, Eles se ela têm tem... muita facilidade em fazer uma segmentação, uma adição, enfim, do que nas tarefas de rima. É isso. E aí, o que Não acontece? consegue. Se ela tem Alguns dificuldade que na já rima...
Eu não sei rimar, ele já fala, eu não sei É. rimar. Então, mas Tem você sabe vários. que mas você sabe que é uma coisa que também a gente precisa ajudar essa criança a entender o que é a rima. Então, assim, a gente tem que deixar muito bem claro para essa criança que diz que ela não consegue rimar, que rima é quando eu pego o último pedaço de uma palavra e pego o último pedaço da outra palavra e comparo os dois últimos pedaços. Se a criança ainda não venceu a tarefa de achar o último pedaço da palavra, não adianta a gente expor ela à rima, É né? verdade. E aí a outra coisa que tem, quando eu faço a comparação desse, pego o último pedaço e pego a comparação desse, pego o último pedaço, que tarefa secundária, mas extremamente importante que eu estou exigindo? Memória operacional. Então, o que acontece? Às vezes a criança não consegue fazer a habilidade de consciência fonológica porque falha para ela a memória operacional. Então, eu preciso. Trílogo, né? Ventrílogo. O ventríloco, exatamente. Então, se você não tem essa capacidade de a memória está falha, eu vou precisar ir dando suporte para isso. Assim como, gente, é muito mais fácil eu tirar, por exemplo, o último som ou o primeiro som de uma palavra, é muito mais simples do que eu pedir para a criança tirar o som do meio. Então, parece que é a mesma tarefa, que é tirar um pedaço da palavra para formar outro. Parece que é a mesma tarefa. Mas não, hierarquicamente, dentro de retire um pedaço da palavra, o som do meio é muito mais complexo. Por quê? Porque eu tenho que ter a memória operacional de manter a primeira sílaba, de manter a última sílaba, e depois de tirar o do meio e juntar essas duas. Então, eu exijo muito mais da minha memória operacional, minha memória de trabalho, né, que é a mesma coisa, eu exijo muito mais. Então, a criança pode não conseguir fazer isso mentalmente. Aí, o que a gente faz? A gente vai pegando objetos, né, para ajudar nesse passo, e isso também é uma questão hierárquica. Ela pode conseguir fazer a tarefa com objetos ou no dedo, né? Primeiro, qual que é a primeira mediação que a gente faz? A gente dá objeto para a criança. Sapato, 3 lápis, por exemplo. E peço para ela tirar um lápis, né? A outra mediação, eu tiro do objeto e faço ela fazer no dedo. Então, é um outro passo, porque já está no corpinho dela, tá? E, por último, eu trago para a cabeça. Porque depois que eu trouxe para a cabeça, aí ela está pronta para identificar nas palavras. E, lógico, gente, as habilidades de consciência fonológica, para que elas servem? Elas servem para ajudar a criança a generalizar a leitura escrita. Para que ela não tenha que, a cada palavra que ela for ler ou escrever, ela tenha que pensar no som da letra. O que ela vai fazer? Ela já vai pegar as outras palavras que ela sabe escrever e vai trazer para aquele momento. Então, por exemplo, se ela já sabe escrever pente e ela tem uma boa consciência fonológica, ela vai escrever com facilidade pente, sente, rente, dente, lente, quente, né? Dente. Ela vai escrever 7 outras palavras porque ela já entendeu que a única coisa que ela vai ter que mudar é o primeira letra. Porque o resto, tudo, ela já sabe. Se ela Porque não o tem som uma. é boa, é boa, né? Tem também Isso. isso. É, porque se ela não sabe, se ela não é boa de consciência fonológica, cada vez que ela for escrever pente, ela vai ter que pensar. Ela acabou de escrever pente, ela vai ter que pensar tudo de novo para rente. Ela vai ter que pensar tudo de novo para lente. Tá vendo? Olha o trabalhão que dá para a criança. E quando ela tem consciência fonológica, uma consciência fonológica boa, ela é boa nessas habilidades, ela já consegue generalizar. Eu já sei esse pedação da palavra, eu só mudo um pedacinho. Então, por isso é tão importante. Agora, se a sua criança não está dando conta de conseguir avançar na consciência fonológica, nas suas estratégias e habilidades, o que a gente vai pensar? Se o processamento auditivo ele está dando suporte para essa atenção toda aos sons. Porque se o processamento auditivo não estiver legal, ela não vai conseguir prestar atenção nesses micro pedaços que compõem a palavra, que são os sons. Então, ela não vai conseguir. E aí, né, aí, nesse caso, o processamento auditivo acaba sendo um pré-requisito até para a consciência fonológica.
Então, aquela criança que tem uma alteração, a gente vai pensar no processamento auditivo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O senhor Mara perguntando se o Telegram é um aplicativo. Isso, o Telegram é um aplicativo. O canal da Aprendedoria, ele funciona, ele não tem a troca. Então, vocês chegam lá e está tudo postado lá, você não consegue comentar nada. Então, o desafio não é para mandar para o canal do Telegram, que vocês não vão conseguir. O desafio é para mandar para o Instagram da Aprendedoria, tá? A marca lá nos stories, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A fonoaudióloga Edilene perguntando qual protocolo você sugere para a identificação dessas habilidades. Então, assim, de consciência fonológica, a gente tem várias avaliações, né? Tem o Confias, tem o Habilidades Fonológicas, que é um material bem antigo, mas que eu gosto muito. Eu compartilho, como ele já não está mais disponível para venda, no curso Meta, né? Que é um curso que eu dou online, que é Melhores Estratégias nos Transtornos de Aprendizagem. Nesse curso, eu disponibilizo o perfil de habilidades fonológicas, porque ele não está mais sendo vendido, então a gente consegue disponibilizar. Mas tem vários materiais, tem da Simone Capellini, tem da Maria Tereza Mazorra, no livro dela. Nossa, gente, tem muito material, muito legal, só pôr uma busca lá. Consciência fonológica, protocolo de avaliação. Vocês vão encontrar vários e todos são muito bons porque são validados, né, com pesquisa. Então, você tem lá o que se esperar para cada faixa etária, o que se espera para cada série. Então, é bem legal porque dá para você entender se a sua criança está necessitando de um trabalho específico de consciência fonológica ou se ela está de acordo com a idade, tá? Então... E você já fez alguma avaliação nesses teleatendimentos, Diana? Ainda não, mas são pacientes já, né, de sessão mesmo, são pacientes que eu já estava reabilitando. Mas a avaliação eu também ainda não peguei. Então, eu não peguei, mas eu tô com uma mãe de 2 pacientes minha, que ela é mãe de 4 filhos. E aí 2 já são minha paciente, e eu já tenho contato, né, bastante contato, e ela quer que eu avalie os gêmeos, que eles estão na fase de alfabetização e que ela percebeu agora que eles são com dificuldade. Então, eu provavelmente vou aplicar uma avaliação de consciência fonológica, que é o que eu faço logo de cara. A criança tem dificuldade na alfabetização, gente, qualquer queixa de alfabetização. A avaliação número 1 que eu faço é a avaliação de consciência fonológica. Então, essa é a minha avaliação número 1. Quer dizer, a criança entrou, ela vai ser avaliada pela consciência fonológica. Porque, para mim, é o pré-requisito mais importante para o processo de alfabetização e é aquele que, se eu focar no treino, é o que vai me dar mais resultado no processo de alfabetização. Então, eu acho que eu vou acabar tendo essa experiência com essas crianças de fazer aí depois eu conto, né? Aí quando eu estiver aí falando sobre atendimento lá terças e quintas à noite, às 7 horas da noite, aí eu vou compartilhar com todo mundo. Aí vocês estejam lá, né? Para compartilhar comigo essa experiência também. Isso que é interessante, né? Esses espaços que a gente está abrindo para falar essas lives, né, para falar sobre atendimento, vai fortalecendo, né, a nossa confiança e essa troca de experiências, eu acho que deixa o nosso atendimento muito mais, né, muito mais consistente, que é isso que a gente precisa trazer para as famílias, né, a segurança de que o que a gente está fazendo realmente dá o mesmo resultado do que a gente faz no consultório, porque de fato dá. Né? Promover um atendimento com qualidade, né? Com qualidade, exatamente. E essa consciência tranquila, né, Diana? Isso. Né? Que a gente tá trazendo o que realmente faz diferença, né? Então, eu acho que isso é importante. Para alguns pais que tinham a dúvida, né? Se ia dar certo ou não, eu sempre, né, falava, e agora meus pacientes já estão todos engrenados, mas assim, vamos fazer uma terapia de experiência. Se caso não der certo, aí tudo bem, a gente para no meio do caminho da terapia e eu não cobro. Mas todos o que eu fiz experiência, os pacientes e as famílias gostaram e aí, né, foram para o atendimento e a gente já seguiu a agenda normal. Então, acho que também, que no início não queria, aí depois viu algumas estratégias no Instagram, né, que eu postei lá e, vamos fazer então, e tal.
tá dando certo, né? Isso. Pois é, viu? Vamos testar, vamos ver se dá certo. É, Porque criança a gente já sabe mais ou menos, né? Aquelas crianças que vão dar conta isso. e crianças que não vão dar conta, né? Aqui, no meu caso, só tenho trabalhado com crianças a partir de 7 anos. Eu Aham. já peguei, assim, de 6 anos, mas aí eu já faço um trabalho um pouquinho diferenciado, porque tem autonomia para algumas coisas, mas para outras não tem, né? É isso. Aí E tem eu que ter. já vi colegas falando que pegaram também crianças pequenas e tem feito junto com os pais, né? Os pais Isso, é, mediando aquela é. terapia, mediando a sessão, né? Então, é bem interessante. E assim, me perguntam, Diana, aí, criança com transtorno de espectro autista. Eu trabalho, essas crianças, quando vêm para mim, né? As crianças com transtorno de espectro autista, vêm para mim quando por exemplo, quando já está na fase de alfabetização ou fazer um trabalho de processamento auditivo, né? Voltados para a escola. E eu tive super experiência positiva com esses casos. Então, assim, não são os casos mais graves, né? São casos leves que estão, né, no convívio, né, assim, da escolar, né, essa questão mais do trabalho escolar mesmo, e tive um resultado super positivo com eles, super, né, assim, eles gostaram, e lógico, a gente também tem que trazer estratégias interessantes e atrativas, não vamos ser inteligentes, né? Aquela estratégia que é a mais chata da face da Terra, a gente não vai trazer para esse momento, né? Dá um jeito de dar uma maquiada na sua estratégia, né? Para que ela tenha o efeito, mas tenha cara de legal. E é por isso que eu desenvolvo jogos, né? Eu desenvolvo jogos que é porque eu não tenho muita paciência com a estratégia chata. Então, a gente pode maquiar a estratégia chata para ela ficar com cara de legal, né? E é essa a ideia, né? Com relação a processamento auditivo, eu tenho feito muito isso, né? Os áudios, né, dos materiais que eu já tinha, alguns eu já tinha gravados no pendrive, então foi a sorte que eu ando com pendrive para tudo quanto é lugar, porque tem dias que eu atendo no meu consultório, e às vezes eu preciso levar, eu quero modificar, né, fazer alguma tarefa ali no Audacity, mudar o áudio, enfim, os áudios do Afinando também, eu mando para os pacientes. E aí eu faço, se for pelo WhatsApp, eu faço com eles na hora, né? Isso. Eu consigo compartilhar o áudio e aí ele consegue fazer as atividades lá do que eu quero trabalhar. Fechamento, figura fundo, integração, separação, eu consigo. Mas em alguns casos, nesses casos que tô com a memória cheia, é só o WhatsApp. Então eu mando os áudios para o WhatsApp do paciente, né? Os áudios que eu estou afinando, ou alguns áudios que eu já tinha, que eu já trabalhava, os que eu crio também, eu mando para os pacientes e aí eles vão fazendo a tarefa junto comigo ali, né? Eles vão ouvindo o áudio e vão trabalhando e você junto. vai, isso. Isso, ou então eu mando para fazer, você faz antes da sessão e aí na hora da sessão a gente confere se você respondeu corretamente, porque aí eu peço para o apoio, né? Para anotar ou para, enfim, para ele escrever mesmo, ele para memorizar aqueles áudios que ele está ouvindo. E aí eu vou trabalhando dessa forma, porque pelo WhatsApp você não consegue compartilhar a tela, né? Então, ainda não inventaram. Mas assim, né, a gente tem o Zoom, tem o Skype, aí tem uma estratégia no WhatsApp. Uma coisa que eu tenho pedido para os meus pacientes é a hora que eles fazem o afinando o cérebro, tira a foto e me manda. Até uma fono falou assim, Diana, mas por que você manda tirar foto e mandar, sendo que a gente tem toda a estatística, né, lá no Afinando o Cérebro? Porque o fato dele me mandar faz com que ele faça mais as atividades do que só ele saber que na semana que vem é que eu vou olhar se ele fez ou não. Ele tem que me mandar todo dia o jogo que ele fez, a atividade que ele fez. E aí eu vou dando feedback. Show! Manda uma carinha. E só isso já é super suficiente para ele manter a motivação. Então, é um estímulo a mais, né? Plano de nuvem está aí para isso. É isso mesmo. Ó, a Lucia... Temos 1 minuto antes do Instagram derrube. Então, olha, gente. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Me seguirem lá no Instagram da Aprendedoria ou Diana Faria Fono, para vocês entrarem no grupo do Telegram da Aprendedoria e assim, né, o que vocês puderem enviar dos desafios vai ser bom e todo mundo vai poder compartilhar. E eu quero agradecer muito, Daniela, por você ter convidado. Fique à vontade para chamar mais e mais vezes, porque esse bate-papo foi muito bom, trocar experiência com você aqui foi maravilhoso.
Ai, que ótimo. Eu que agradeço. É uma honra te receber aqui no meu canal. Que legal. E muito sucesso para todos que estão aqui com seus pacientes. Que dê tudo certo, que a gente continue atendendo, né? Que isso é o mais importante, com qualidade.